Marcos, muito obrigado de ter aceito o convite de estar no programa. Legal, Fábio. Obrigado a você por ter nos convidado. Marcos, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre desenho industrial, o Marcos fez designer aonde? Como é que foi a experiência dele, o primeiro contato com o design? Então, Fábio, eu iniciei a minha carreira e estudei desenho industrial na Univille, né? Entrei numa das primeiras turmas de design, né? E saí em 2002 da universidade e logo após isso eu montei o escritório Design Inverso em conjunto com mais amigos, né? Eu lembro, o Marcos não vai saber disso, mas eu fazia designer também, meio que na época, era calouro de algumas fases deles lá. Ele conversando com o Marco Aurélio, desenvolvendo a logo da Design Inverso hoje, isso foi um trabalho desenvolvido... Na realidade, a empresa, um aspecto interessante que a empresa surgiu, o escritório surgiu dentro da universidade, né? A gente, a partir de uma disciplina de economia, do curso que havia no curso de design, a gente desenvolveu um plano de negócios e aí esse plano ficou muito interessante e a gente foi incentivado a tocar adiante esse projeto, né, e desta empresa, e a gente contou com o apoio da universidade, da própria Univille na época, e logo depois disso a gente foi para uma incubadora, né, apresentou esse projeto numa incubadora e conseguiu entrar com o projeto na incubadora e se consolidar dentro da incubadora, né? Vamos falar então de design industrial, Marcos. Legal. Tem uma pergunta aqui que é uma pergunta, uma redação praticamente. A gente pode dizer que o designer ele é apenas um aspecto formal e estético dos produtos? O design hoje ele está muito mais preocupado. Todo mundo tem uma noção muito baseada na estética, né? Quando se fala design, principalmente os empresários, enfim, eles visualizam o design como um apelo formal. Isso até vem de que o design ele é vendido nos meios de comunicação como um apelo formal, né? Um apelo simplesmente estético e formal. Mas, muito pelo contrário, hoje, se trabalhar com design, né, e o design, a essência do design é o quê? Tornar os produtos, tornar as coisas mais agradáveis, melhores para os seres humanos. A gente considera vários quesitos, né, para tornar o produto mais atraente, né, em termos de venda e também para facilitar também a vida das pessoas, né? Você falando desses processos, existe então uma estratégia de design para ser aplicada no desenvolvimento de um produto. Como acontece isso dentro da empresa? Cada projeto, ele é um projeto, mas a gente tem um método de trabalho, tem praticamente esse método de trabalho ele envolve várias questões, né? Desde uma fase que a gente entende muito bem o que a gente vai projetar, né? Que a gente costuma chamar comumente no nosso escritório de diagnóstico. Então a gente vai procurar entender todas as situações antes de começar a projetar mesmo, entender o transporte do produto, entender o meio de produção desse produto, entender para quem é destinado esse produto, a função desse produto, para quê? Como é que a gente precisa conhecer o que a gente vai projetar para a gente propor inovações, coisas novas e atraentes e que atinjam os resultados esperados por aquela empresa, né? A gente estava antes conversando aqui, eu disse para o Marcos, ele é mais contratado, o design é mais comprado porque realmente gera resultados que chegam a ser resultados espetaculares aí de um produto que não se vendia, foi pensado todo um contexto para... Qual que é a tua opinião sobre isso? Bons empresários já sabem que o design é uma ferramenta essencial para o sucesso dos seus negócios. Por quê? Porque qual a diferença, né, entre um copo e outro copo, né? Com a tecnologia e a qualidade, elas já são intrínsecas, fatores intrínsecos dentro, né? O consumidor hoje está muito exigente. Então você tem que
apelar por aspectos emocionais. E o design traz isso, a inovação, a emoção para os produtos, né, para as coisas, né, e mostra, né, para as pessoas, se identifica, né, um bom projeto de design faz com que as pessoas se identifiquem com aquele produto e, para o empresário, na realidade, ele já sabe que hoje investir em design é a maneira mais barata, né, de ter a inovação para os seus produtos, né? Ele sabe disso, todos os empresários, eu cito até por que revistas como a Business Week, como a Época Negócios, né, a qual no último mês deu uma ênfase grande para o prêmio Ideia Brasil, qual a gente foi premiado também. Por que essas revistas, que são revistas de executivos, a própria HSM, o próprio, em 2007 aconteceu o Fórum de Davos, né, que é das lideranças mundiais, por que 16 painéis desse fórum se teve um dos principais assuntos foi o design? Por quê? Porque o design traz para a vida das pessoas, né, e para as coisas, para o cotidiano, uma melhoria, né, essa melhoria contínua. A gente está analisando as coisas daqui 2 anos, como as pessoas, os hábitos de consumo, os hábitos comportamentais das pessoas, como que as pessoas estão se relacionando com as coisas, como que está a vida delas, para quê? Para melhorar, para facilitar a vida. E o empresário sabe que essa leitura, quem sabe determinar bem e enxergar isso aí bem são os designers. E, né? Interrompendo um pouquinho, Marcos, existem incentivos para o empresário trabalhar com design? Com certeza. Hoje o próprio Sebrae, existe um programa brasileiro do design também, existe incentivos até do BNDES, para quê? Para investimentos na área de design. Né? Marcos, para a gente estar terminando esse nosso bate-papo aqui, lembrando o pessoal de casa que é só entrar no site do programa www.studioarcdesign.com.br. Lá você vai estar encontrando esse bate-papo aqui com o Marcos. E para a gente finalizar, uma última pergunta, Marcos. A gente sabe que a Design Universo, ela trabalha a nível nacional, foi premiada a nível mundial nesses últimos anos. Você viaja bastante. Designer no Brasil, ele já tem uma identidade, ele é bem conhecido, e em Santa Catarina o design já tem um respeito para o resto do Brasil. Como é que está isso? Então, hoje, eu posso abordar assim, os designers brasileiros são muito valorizados lá fora. Tá? Exemplo disso são inúmeros prêmios que designers brasileiros já conquistaram fora do Brasil. E os produtos com design brasileiro têm um certo valor agregado e são, como Havaianas, como vários produtos que existem lá fora, são muito cobiçados, né? E foram desenvolvidos aqui todos no Brasil. O brasileiro, por ter esse jeitinho, né, esse jeito brasileiro, essa flexibilidade, essa diversidade de culturas, ele é uma terra de muita criatividade, né? E lá fora nós somos muito bem reconhecidos por isso, né? E falando no cenário aí catarinense, aí, há poucos anos, creio que há 10 anos atrás, Santa Catarina não estava incluída num cenário do design nacional, né, por não ter instituições de ensino, né, mas Santa Catarina tinha um potencial muito grande, tem esse potencial muito grande, que são as indústrias, que são a economia catarinense, né, e de uns anos para cá a gente vem trabalhando muito para quê? Para colocar Santa Catarina, hoje já tem bons exemplos disso, para colocar Santa Catarina no cenário nacional. E hoje, com toda certeza, o design produzido aqui no nosso estado, né, com os escritórios, dentro das empresas também, né, é um design de alto nível. Tá? Então eu posso dizer que nós não perdemos em termos de design para nenhum lugar hoje do país e digo e afirmo com toda franqueza que acho que nem no nível mundial também a gente não perde. Por quê? Com acesso à informação, com acesso às tecnologias e com toda essa característica cultural que a gente tem,
né? Que esse jeito, essa flexibilidade que a gente tem, com certeza Santa Catarina é um destaque hoje até no mundo. Então a gente vai encerrando o nosso bate-papo. Muito obrigado por tê-lo aqui no programa para a gente falar de design. Agradecemos bastante e esperamos mais outras vezes no programa. Bacana.